Enquanto os israelitas enfrentavam uma grande crise moral, religiosa e social, Deus escolheu um jovem que mudaria o curso da história da nação. O nome dele era Samuel. O profeta Samuel foi um dos maiores líderes do povo israelita. Ele foi o último e mais importante dos juízes de Israel. Samuel também se tornou o primeiro representante da escola profética de Israel. Sua importância foi tão imensa que, mesmo durante os tempos bíblicos, ele era considerado a figura mais proeminente desde Moisés. O significado exato do nome Samuel é incerto, mas várias alternativas foram sugeridas por intérpretes. As principais sugestões são de que o nome Samuel significa ouvido por Deus, aquele que vem de Deus, prometido por Deus e até nome de Deus. De fato, a vocalização do nome Samuel em hebraico parece favorecer mais o significado de ouvido por Deus, mas isto não é conclusivo. Neste vídeo, exploraremos a vida de Samuel e seu papel na Bíblia. O nascimento de Samuel. Samuel era filho de Eucana e Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim e da linhagem levítica. A mãe de Samuel permaneceu estéril por muito tempo, uma condição que a entristecia muito, pois ela não podia ter filhos. Ana era provocada por Penina, outra esposa de Eucana. Eucana tinha o costume de ir a Siló todo ano adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. Em uma dessas ocasiões, Ana foi ao tabernáculo e implorou ao Senhor que lhe desse um filho. Ela prometeu dedicar esse filho ao Senhor para que fosse um nazireu de Deus. Então Ana se levantou, depois de comerem em Siló e depois de beberem. Agora Eli, o sacerdote, estava sentado em um assento junto a um pilar do templo do Senhor, e ela estava amarga na alma, e orou ao Senhor, e chorou muito, e ela fez uma promessa e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu de fato olhares para a aflição da tua criada, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua criada, mas deres à tua criada um filho homem, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha passará sobre sua cabeça. O Senhor ouviu a súplica de Ana, e lhe deu um filho, Samuel. Mas depois de Samuel, Ana foi abençoada por Deus com 5 outros filhos. Samuel nasceu em um dos períodos mais turbulentos da história do povo israelita. Os israelitas viviam sob constante opressão e ameaça dos filisteus, e a nação passava por um terrível declínio espiritual. Ana cumpriu seus votos com o Senhor, e desde a infância, Samuel serviu no tabernáculo sob os cuidados do sacerdote Eli. Já nessa época, ele usava uma veste sacerdotal e um éfode de linho. A Bíblia diz que o Senhor apareceu para Samuel desde pequeno. Certa vez, durante sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina sobre a destruição da casa de Eli. O texto bíblico nos informa que Samuel tinha relutância em transmitir a mensagem. Com o crescimento de Samuel, ficou cada vez mais evidente que o Senhor estava com ele. Assim, todo o povo compreendeu que Samuel tinha sido enviado como profeta do Senhor. Como Deus havia falado a Samuel, a casa de Eli foi entregue à destruição. O povo e a arca da aliança foram entregues aos filisteus. Mas após algum tempo, o texto bíblico registra como Samuel chamou o povo ao arrependimento e à volta para a adoração verdadeira em Israel, abolindo a idolatria. Samuel foi usado por Deus para liderar Israel à vitória contra os filisteus em Mispá. Então, ele ergueu um memorial de tudo o que havia acontecido a Israel, de como os israelitas foram da derrota a uma grande vitória por meio da submissão ao Senhor. Samuel chamou esta pedra memorial de Ebenezer e disse: Até aqui o Senhor nos ajudou. Depois, Samuel construiu um altar em Ramá, onde era sua casa, e julgou Israel. Para isso, ele fez um circuito pelas cidades vizinhas para exercer sua liderança sobre todo o povo. A Bíblia não fornece muita informação sobre a vida familiar de Samuel, mas destaca o comportamento reprovável de seus filhos. Os filhos do profeta Samuel não seguiram seu exemplo e se entregaram à iniquidade. Aceitaram suborno e perverteram o julgamento. Nesse cenário, e sem vislumbrar um possível substituto para Samuel, o povo começou a pedir uma alternativa. Essa alternativa era a monarquia. Desde os tempos dos patriarcas e de Moisés, Deus já tinha prometido dar reis ao seu povo, mas os israelitas não queriam esperar. Os israelitas buscaram um rei para si com motivação errada, de acordo com suas próprias ambições, e sem se importar com a lei de Deus.
Essa atitude do povo foi uma rejeição direta do próprio Deus, e não de Samuel. Então, o Senhor autorizou Samuel a conceder o pedido do povo. Samuel também avisou sobre o preço que os israelitas teriam que pagar por escolher um rei fora do tempo oportuno. A unção de Samuel. Como sabemos, Saul foi o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um homem corajoso e destemido, de boa aparência, e tinha certos dons carismáticos para a liderança. Então Samuel ungiu Saul como rei e comunicou publicamente esta unção em Mispá, e após a vitória dos israelitas sobre os amonitas, uma cerimônia solene aconteceu, mas Saul foi incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual. Ele advogou por si mesmo em privilégios sacerdotais, por tentar oferecer sacrifícios ao Senhor, depois que ele violou bens consagrados ao Senhor e desobedeceu às ordens divinas por ocasião da vitória sobre os amalequitas. Em vista de tudo isso, Samuel anunciou que Saul havia sido rejeitado como rei de Israel. Então, o Senhor deu instruções a Samuel sobre a sucessão ao trono de Israel. Ele foi enviado à casa de Jessé, onde, de acordo com a direção do Senhor, ele ungiu Davi como o novo rei de Israel. O episódio da unção de Davi demonstra claramente a importância de Samuel em Israel. A Bíblia diz que os anciãos de Belém tremeram diante de sua presença. Eles reconheceram a autoridade do Senhor que estava sobre a vida de Samuel. A unção de Davi foi o último ato oficial de Samuel registrado na Bíblia. Depois disso, Samuel aparece uma última vez em Ramá, na casa dos profetas, presidindo sobre eles. Naquela ocasião, Davi o procurou enquanto fugia de Saul. Morte de Samuel. Após a menção em Ramá entre os profetas, nada mais é dito sobre a vida de Samuel. Apenas 2 versículos falam de sua morte. E Samuel morreu, e todo o Israel se reuniu, e o lamentou, e o enterrou em sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu para o deserto de Parã. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande luto entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o final de sua vida. Samuel morreu antes mesmo de ver Davi assumir oficialmente o trono de Israel. Mais tarde, a Bíblia relata a tentativa patética e pecaminosa de Saul de consultar Samuel após sua morte com a ajuda de um médium de Endor em uma passagem difícil de interpretar. Saul ouviu naquele momento uma profecia de sua derrota contra os filisteus e da ascensão de Davi ao trono. O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes na história de Israel e uma figura notável no Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Seu exemplo duradouro de fé é o que levou o escritor de Hebreus a incluí-lo entre os heróis da fé. Se você gostou de aprender sobre o profeta Samuel e seu papel na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários sobre o que você aprendeu com essa história inspiradora. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.